Olá, boa noite, pessoal. Aqui eu sou a Márcia, fundadora do Rotary Clube Formosa Itiquira. E estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Rotary Formosa Itiquira em Ação. Companheiro Wesley, boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, Charles. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcel. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, hoje a gente está aqui também com a presença do nosso companheiro Abel. Boa noite. Boa noite. Boa noite, nossos ouvintes, né? Nossos seguidores. Nossos seguidores. Aqui eu estava aqui querendo tampar a dona Márcia aqui, mas me pediram para afastar um pouquinho. Gente. Hoje o centro é o nosso companheiro Charles de Assis, natural de Anápolis, reside na cidade de Formosa desde o ano de 2007, formado em Direito, ingressou na assistência social no município, compondo a equipe técnica do acolhimento institucional para crianças e adolescentes, Mãe Social, em 2018. Com passagens pelos Conselhos de Direitos, atua como assessor técnico da gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social e atualmente esse menino é presidente do Conselho Municipal de Direitos do Idoso de Formosa. Sou dentro. Vamos lá. É isso, boa noite pessoal, boa noite. Prazer estar aqui, gostaria muito de agradecer o convite, né, Márcia, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre política pública do idoso aqui, poder falar um pouco sobre o direito da pessoa idosa no nosso município e esse contexto aí no país. Que bom. Quero dar um abraço aí para o nosso presidente Juliano Mendes, aí à frente do nosso clube, nosso presidente querido. Também falar aí um pouquinho da Oral Sim, que está nos prestigiando, é nosso parceiro, sempre nos ajuda. E vamos lá, você começa com a primeira pergunta? Começo sim. Charles, está aqui, vamos lá, nossa primeira pergunta. Qual a função e a importância do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso? Então, o Conselho tem um papel fundamental no momento em que a gente precisa fiscalizar ou acompanhar as ações que são executadas dentro do município no que diz respeito à pessoa idosa. Né? Então, é um órgão paritário, é formado por metade dele de pessoas governamentais e órgãos não governamentais, né? E esse colegiado ele tem a função realmente de visualizar dentro do território se essas ações elas estão sendo executadas ou não, né? Então nós não estamos falando só de política pública aqui, a gente está falando de todo tipo de ação voltada ao direito, à garantia de direitos da pessoa idosa, e a gente precisa fazer esse diagnóstico e entender se essas ações elas realmente estão sendo executadas, se elas são suficientes, se a demanda que o município tem ela é absorvida na capacidade de atendimento desses órgãos, né? Então o Conselho basicamente ele acompanha, fiscaliza, delibera ações voltadas à política pública da pessoa idosa no nosso município. E garantir o atendimento a todos, né? Sem dúvida alguma, né? O público idoso é um público prioritário. Né, desde o lançamento lá no Estatuto, né, claro que houve questões na Constituição Federal, mas a virada de chave foi no momento em que foi instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, né, o Estatuto do Idoso, lá em 2004, 2003, desculpa, e esse momento é onde a garantia de direito da pessoa idosa foi estabelecida. Né, então a gente precisa realmente visualizar isso como uma garantia de direito, né? Então eu preciso realmente visualizar, ver se essas ações elas estão adequadas e se esse atendimento está chegando de forma qualitativa para esse público. Só tem uma pergunta aqui que nem faz parte, que eu creio que nem deve estar aqui. Você acabou de nos falar que o Estatuto foi criado lá em 2003. Isso. De lá para cá, já teve, até porque a gente sabe que, graças a Deus, nosso país está virando um país que estamos vivendo mais. E tenho certeza que a pessoa idosa, devido ao Estatuto do Idoso, está garantindo e concede essa maior longevidade para as nossas pessoas idosas, né?
Aí vem a pergunta, teve alguma alteração, já alguma atualização lá de 2003 para cá? Houve vários avanços, né? Nesse contexto histórico, a gente percebe que a população está cada vez envelhecendo mais. Então, quando você olha num paralelo, né, nos últimos índices do IBGE, por exemplo, a gente tem uma diminuição muito maior de pessoas nascendo. E aí é só a gente olhar para os nossos familiares, né? Os meus avós tiveram mais filhos, meus pais tiveram menos e a minha geração está tendo menos ainda, né? Em contrapartida, as condições ali de bem-estar e ofertas de serviço de qualidade, principalmente voltados à saúde, ela tem aumentado. Então, se eu tenho mais acesso à saúde, se a ciência consegue me garantir uma qualidade de vida, eu vivo por mais tempo. A expectativa de vida aumenta. Então, esse movimento faz com que nós tenhamos uma sociedade mais idosa e que nós tenhamos que ter, né, uma atenção maior. Dentro desse aspecto, desde o Estatuto, houveram conquistas significativas, né? Então, existem benefícios, existem ordens de prioridade com relação às idades. Dentro desses benefícios, eu estou falando de acesso a transporte, estou falando de acesso a eventos de lazer, cultura, esporte, que são garantidos e que eles vão vivendo transições de acordo com a necessidade, né? Então, vamos parar para pensar. Hoje, uma pessoa com 60 anos, né, quando a gente olha pessoas que são altamente conhecidas, não sei, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a própria Xuxa, são pessoas que têm mais de 60 anos, mas que estão extremamente ativas, né? Então, a gente percebe que os 60 anos não tem tanto aquela idade de fragilidade mais, né? As pessoas estão cada vez mais ativas, produzindo mais. Então, o Estatuto passa desde 2003, por essa transformação, né? Então, se eu puder citar mais algum, o símbolo da pessoa idosa já não é mais aquele senhorzinho com a bengala, já é uma pessoa, né, normal ali, vamos dizer assim, com características normais, não diferem em nada, ele não está curvado, ele não usa uma muleta, e só tem a identificação de 60 a mais ali. E isso são avanços que acontecem, que a gente precisa olhar para esse contexto histórico e entender que a nossa população está mudando, né? Sim, que a gente tem essa idade aqui de 60 anos, mas ela está cada vez mais ativa, produzindo mais. Ontem um companheiro nosso comentou que essa idade de 60 mudou, é verdade? Na realidade não, a pessoa idosa é considerada uma pessoa acima de 60 anos. A grande diferença é a questão dos benefícios. Então, existem benefícios que a partir de 60 anos eu já tenho direito. Por exemplo, atendimento prioritário. Eu tendo 60 anos, eu tenho um atendimento prioritário garantido, né? Mas quando eu vou para um BPC, um benefício de prestação continuada, que é um benefício que funciona como se fosse uma aposentadoria, né? Ela difere da aposentadoria porque, na verdade, ele é um benefício. Então, eu preciso ter um perfil de renda, né? Então, eu preciso ter ali de renda per capita até 1/4 de salário mínimo, mas, além disso, eu tenho que ter 65 anos. É tudo o governo olhando para esse cenário, né, e percebendo que esses idosos de 60 a 64, 65 incompletos, né, ou 64 anos, conseguem produzir ainda. Entendi. Você falou muito de fiscalização, né, que o Conselho fiscaliza todos esses direitos. E tem alguém que fiscaliza o Conselho? Quem fiscaliza o Conselho? Na verdade, o Conselho por si só é um órgão de controle, né, a gente chama de órgão de controle social. Então, teoricamente, não existe uma pirâmide em que eu coloque os órgãos um acima do outro, né? O Conselho está ali no topo, né? Assim como os órgãos de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, para justamente fiscalizar a oferta do sistema de justiça. É claro que se tiver algo que seja muito incoerente dentro da execução do Conselho Municipal, cabe ao Conselho Estadual analisar, né? E se acontecer isso a nível de Estado, cabe ao Conselho Nacional do Idoso analisar, né, de cima para baixo. Mas são todos órgãos de controle que buscam garantir a devida oferta do serviço para essa população. Eu não sei em relação ao Conselho do Idoso, que lá no da criança e adolescente. A gente sabe que o Ministério Público também anda muito junto. Lá no Conselho, que nós temos uma cadeira também, eu sei que o Ministério anda muito junto. Ele também anda junto com vocês?
Nós temos um diálogo muito positivo com a doutora Andréa, né? Ela é da 6ª Promotoria aqui, ela que cuida da parte da pessoa idosa dentro do nosso município, então existe já uma ligação com ela justamente para entender essas demandas que acontecem de violação de direitos do idoso. Geralmente o equipamento socioassistencial que cuida dessas questões é o CREAS, que é o CREAS cuida dessa questão da violação de direito do idoso, e a gente tem uma comunicação ali para entender até mesmo um diagnóstico, né? O conselho, antes de qualquer coisa, antes de tentar atuar, ele precisa conhecer o diagnóstico do território, né? Eu preciso saber que tipo de desproteção está acontecendo para que eu planeje ações ali durante o ano que sejam realmente eficientes dentro dessa perspectiva. Como surgiu esse conselho? Então, o conselho no nosso município é que ele surge na Lei Municipal 334 de 2010. Né? Então, o estatuto foi lá em 2003. Lá em 2010, né, que o município de Formosa se atentou a criar uma lei que garantisse, né, que existisse esse órgão colegiado para poder tratar essas situações das políticas públicas da pessoa idosa e de criar um fundo que fosse necessário para gerir, né, ações aí, fortalecer principalmente o terceiro setor que a gente chama, né, que são as iniciativas privadas aí que tratam de serviços socioassistenciais para a pessoa idosa, sendo um braço do poder executivo. Só um minutinho, por favor, dona Márcia. Queria mandar um abraço aqui para o nosso querido amigo aqui, Edivaldo Alves, nosso querido passarinho, né, que está aqui nos acompanhando. A Dani também Gonçalves, a nossa secretária executiva lá da Casa de Direitos, aqui mandando vários corações. E boa noite, maravilhosos. Aí continua, tá aqui. Parabéns ao nosso presidente Charles. É gratificante ver o Conselho Municipal do Idoso crescendo em benefício dos nossos idosos. A nossa querida Zilma também aqui. Quem compõe o conselho e quem escolhe seus membros? É uma pergunta direta para você, Charles. Ela continua aqui também. Quais são os critérios para fazer parte desse conselho? Isso tem até aqui. Maravilha, uma ótima pergunta. Então vamos lá, sobre a composição do Conselho do Idoso. Por lei, essa composição ela precisa ser paritária, né? Como eu disse. Então são órgãos ali dentro do executivo. Nós temos 10 cadeiras. As 5 cadeiras são de secretarias municipais que trabalham com políticas ligadas à pessoa idosa. Então está envolvendo saúde, educação, esporte e lazer, cultura e desenvolvimento social. Esses, por lei, já tem cadeira, né? Então, esse secretariado indica ali um membro titular e um suplente para compor as cadeiras desse conselho. Em contrapartida, né, até mesmo para ser uma questão justa, o colegiado faz... o outro lado do colegiado, né, as outras 5 cadeiras são compostas por órgãos de iniciativa privada, né, o que a gente chama de terceiro setor. Então, dentro lá do regimento, eu faço uma convocação, e aí é um ofício de grande circulação, para entidades que estão inscritas dentro do conselho. Então, o primeiro critério para você participar do Conselho do Idoso é você ter uma instituição ou um grupo organizado que trabalhe com esse público e que esteja inscrito dentro do conselho. A partir do momento que você está inscrito dentro do conselho enquanto instituição, quando ocorre ali o momento do sorteio, né, das cadeiras, você coloca seu nome, né, enquanto instituição, e você pleiteia aquela cadeira. Existe uma votação, né, e dentro dessa votação, se houver mais de 5 instituições interessadas, a gente faz o sorteio. Se fizer o sorteio, a partir do resultado dele, você fica com a cadeira. O mandato é por 1 ano, prorrogável por igual período. A mesma coisa acontece com a mesa diretora, né, presidente, vice-presidente. Cabe uma recondução, né? Isso, cabe uma recondução, exatamente. Mas não quer dizer que precisa mudar. Pode continuar aquelas mesmas pessoas ou não? Então, a cada ano tem uma eleição diferente. Então, teve um mandato de 1 ano, né? E aí o colegiado decide por colocar por igual período, que é possível. Então, no máximo 2 anos, eu preciso necessariamente fazer uma nova eleição. Até mesmo para a gente não monopolizar essas cadeiras, né? O ideal é que o terceiro setor esteja envolvido nessas ações. Né? A importância do terceiro setor na execução de política pública é extremamente importante. Né? Então, os Lions, Rotaries, Lar São Vicente de Paulo, Madre Eugênia Ravasco, a PAI,
são instituições do terceiro setor aqui do município que precisam estar envolvidas e também defender essas questões de política pública, porque eles têm um olhar fora do executivo, fora do poder público, né? E esse olhar é extremamente importante no momento em que você vai criar ações, projetos ali para falar sobre pessoa idosa. Ah, que ótimo. Várias perguntas aqui você já foi até respondendo, né? Como são escolhidos membros, seria a próxima pergunta. Certo. Charles, tem alguma verba destinada para esse conselho? Então, hoje, nem a assistência social tem ainda um percentual já definido, né? Como acontece com a política de saúde e educação. Então, é algo que a gente precisa avançar ainda. Se eu tenho um percentual da arrecadação ali anual destinado especificamente para uma política pública, eu fortaleço ela, porque eu não trabalho com o que sobra, né? Eu trabalho com um valor específico. Não, se eu tenho 1% da arrecadação indo para um fundo, né, o fundo da assistência, o fundo do idoso, eu consigo trabalhar uma perspectiva de planejamento. Mas o Conselho do Idoso, ele passa por uma evolução, né? Em 2010 ele foi instituído junto com o fundo, mas ele ficou inativo durante um período muito grande. Em 2021 nós conseguimos reativar esse conselho, né? Então estamos caminhando desde 2021 nessa nova composição. A gente reativou o fundo, a gente conseguiu colocar o fundo dentro da captação de recursos através do direcionamento do imposto de renda junto à Receita Federal, e desde esse momento a gente tem caminhado nessas campanhas anuais para a gente conseguir uma captação de recursos que seja mais interessante. A gente acredita que a partir do momento que um fundo tem um aporte, né, as ações elas criam mais valor. Sim. Né, porque eu já não fico mais tanto no planejamento, eu já consigo executar, e isso é extremamente interessante. Então nesse momento a gente passa no conselho por esse período de tentar captações de recursos e mostrar também para o executivo local a importância de ter um aporte suficiente para a gente conseguir atender esse público nessa perspectiva socioassistencial, que é o que a gente executa dentro, né, do conselho. E esse fundo, já que a gente está falando aí do fundo, os projetos que são feitos com esse fundo, é feito direto pelo conselho ou são instituições do terceiro setor, como você usou bem, que apresentam a vocês esses projetos e conseguem ter esse fundo? Então, o dinheiro do fundo, os recursos, né, que vão para o fundo do idoso, ele pode ser utilizado tanto para execução de projetos dentro do executivo, né? Então, assim, eu posso subsidiar ações do conselho propriamente dito, então execução mesmo, educação permanente, verbas para eu conseguir fazer locomoção diárias, mas eu também consigo financiar ações, projetos do executivo e do terceiro setor. Então, assim, o que precisa acontecer? Esse terceiro setor que está inscrito dentro do conselho ou o executivo, através dos programas e projetos voltados à pessoa idosa, precisa apresentar, né, formalizar um projeto apresentado lá no conselho e dizer, eu tenho esse projeto aqui, né, o custo dele é tanto, e aí eu gostaria de apresentar a proposta para o colegiado para ver se eles aprovam ou não. O colegiado se junta, analisa aquele projeto. Se o custo desse projeto puder ser financiado pelo fundo e o colegiado entender que ele é positivo, aí esse projeto passa para frente e a gente consegue financiar o projeto, essa ação. Que ótimo. Todos os conselhos, eu acho que têm seus desafios, né? Suas dificuldades. Quais são os principais desafios do Conselho do Idoso que você vê assim? Os desafios são enormes, né? A primeira coisa, eu penso assim, não tem como você executar um serviço que você desconhece, né? Então, a educação permanente é extremamente importante. E aí eu não estou falando só de Conselho do Idoso, eu estou falando de todos os outros conselhos, ou então qualquer outra atividade que você for fazer, né? Eu preciso necessariamente que o colegiado ali, né, que os 10 entendam como funciona a política do idoso. Eu preciso que os 10 entendam como funciona todas essas questões, né? Como funciona essa questão do financiamento, como eu faço a fiscalização, a formação desses grupos.
que vão a campo aí entender como é que está sendo executado esse serviço, porque se eu não conheço, eu não consigo cobrar, eu não consigo fiscalizar, eu não consigo executar uma política pública eficiente, né? Então eu acho que a educação permanente é o principal desafio. E aí, a partir do momento que eu trago conhecimento para esses profissionais, né, para que eles consigam fazer essa fiscalização ou debater sobre esse assunto, eu tenho uma outra parte, que é a questão financeira, né? Então, assim, se eu não tenho recurso suficiente, ou então se ele é pouco, eu enfraqueço muito, né, esse cenário. Então, eu também preciso de um aporte financeiro. Mas essas coisas caminham juntas, né? Imagina só a gente colocar um aporte financeiro muito grande, né? Vamos dar um exemplo aqui. Não, alguém vai doar e doa R$1 milhão para o fundo do idoso. E aí eu tenho um colegiado que não sabe executar. Né, eu tenho pessoas que não sabem como direcionar esse recurso, então termina que é ineficiente. Então o conselho, a gente precisa entender que são fases, né? Como é que a gente fortalece um conselho? A partir do momento em que eu me sinto pertencente ao conselho e sei exatamente o que eu preciso fazer. Então a educação permanente é o primeiro passo. E aí, a partir disso, né, quando a gente já conseguir discutir política pública com o colegiado e principalmente quando a sociedade conseguir já se posicionar com relação a essa garantia de direito, aí a gente consegue caminhar para os outros passos, né? Eu enxergo o cenário de Formosa como um cenário muito positivo. Eu creio que nos próximos anos a gente vai poder discutir política pública do idoso de forma mais concreta e a gente vai ter muito mais recurso, investimento e um olhar muito mais atento com relação a esse público especificamente. E vale também a gente ressaltar a importância do conselho, a gente sabe que é muito importante, e parabenizar os 10 conselheiros, né, que são 5 do órgão do executivo e 5 do terceiro setor, e passar para quem está nos ouvindo, que eu acho que a maioria não conhece essa informação, é que são voluntários. Sim. Todos os conselheiros são voluntários. Então a gente vê a clareza, o conhecimento que você tem sobre o assunto. É louvável que a gente vê, não generalizando, mas você vai a algum órgão público, tem gente que está lá, que ela se prestou, tirou um tempo da vida dela para estudar, para passar num concurso, para estar ali, e não tem, a maioria das vezes não tem a metade do conhecimento que você tem. Como a maioria dos conselheiros em si, de todos os conselhos, hoje ali na Casa de Direito a gente tem o da assistência social, o do idoso, da criança e o da mulher. E quando a gente participa, como eu falei que eu participo de a gente vê a seriedade, a preocupação, a disponibilidade, que aí as pessoas, não, mas eu vou pegar e gastar meu tempo e ir lá e de forma gratuita, que é gratuita, é você pegar, é gratuita aos olhos de mas a recompensa que a gente tem quando a gente vê que a gente está fazendo bem ao próximo é grande. É grande, a nossa recompensa eu tenho certeza que não tem dinheiro no mundo que pague. Não, sem dúvida, né? O conselho, ele não existe conselho sem participação social. Né? E aí eu estou falando de você não ser remunerado, mas você está lá enquanto representante da sociedade civil. Né? Então, assim, quando uma instituição ela se inscreve dentro do conselho e ela indica um titular e um suplente, né? Um membro ali para representar ela dentro da cadeira, aquele membro ele não recebe por aquilo, mas ele representa muita gente. Né? Então, assim, eu acredito que o Rotary atende milhares de pessoas durante todo o ano, seja com ações sociais ou não. E aí imagina só, né, você sentar numa cadeira e ter o peso de representar várias pessoas. E aí eu tô falando de pessoas idosas, mas também tô falando de mães. Eu creio que não é nem representar, é você ser responsável pelo, vamos colocar o do idoso, o que vai acontecer futuramente com ele. Sim, sem dúvida, né? É você realmente representar a voz do povo, né? Uma parcela da população você representa de alguma forma, né? Porque o que você delibera lá dentro, as ações que você propõe, né? O que você fiscaliza, ela diretamente atinge as pessoas, sejam elas pessoas em vulnerabilidade social, e aí eu estou falando de questões de renda ou não, né? Às vezes direitos, né? É uma garantia de direitos. Quando a gente fala da pessoa idosa, a gente
às vezes pensa muito no idoso que está lá numa situação de pobreza, né? Está num ciclo de pobreza, violência, mas eu estou falando de um idoso que pode estar dentro desse cenário com questões de renda ou não. Então a gente sabe que hoje o cenário da pessoa idosa, a violação de direitos que acontece na casa do rico, na casa do pobre, na casa de todo mundo. Então, olha só, quando eu represento o Conselho do Idoso, eu estou falando por todos os idosos da cidade, né? Eu participo, né, do Conselho do Idoso, a gente tem a cadeira lá, e eu tenho aprendido muita coisa, coisas que eu nem imaginava, né, que eu não sabia. Hoje eu estou fazendo perguntas aqui para você, até para a gente poder passar para os nossos ouvintes e tal, mas assim, que eu também fui aprendendo lá, que eu também desconhecia. Então, assim, é muito importante você participar, e eu acho que hoje a gente tem essa facilidade da rede social, que muitas vezes, em muitas partes atrapalha, né? Mas por outras tem ajudado bastante. Esse conhecimento sobre os direitos do idoso, eu acho que é muito válido a gente ter essas redes sociais para passar para aqueles que não têm conhecimento. Nossa, né? Sem dúvida alguma, eu costumo dizer que o eixo informação é a arma mais importante. Sim. Às vezes a gente pensa em Bem projetos... passada, né? Bem sem dúvida, né? Sem dúvida, a informação ali de qualidade. Às vezes a gente fica pensando, não, que projeto que a gente vai montar para poder tentar mudar a realidade do município, mas às vezes a mera informação, né? Às vezes uma informação de, não, peraí, você tem o direito a acesso ao transporte gratuito se você tiver nesse perfil, né? Se você conseguir, tiver com essas características aqui, você já consegue. A mera informação já é um divisor de águas, né? Já consegue fazer com que a pessoa acesse o serviço sem você precisar montar um planejamento mirabolante ou um projeto que não seja palpável para aquele momento. Então a informação ela é um eixo extremamente importante. E aí vem essa questão da tecnologia, que também muda todo o aspecto do mundo em si, né? Então a informação, o acesso aí à internet de forma de qualidade, né? Que a gente vê muitos idosos utilizando, é uma ferramenta extremamente importante. A gente fala sobre inteligência artificial, né? Participei de uma capacitação com o Conselho do Estado, Conselho Estadual da Pessoa Idosa, na semana retrasada, que falava justamente sobre isso, né? A relação do idoso com a inteligência artificial. E o tanto que isso pode ser positivo, né? Porque ali eu tenho respostas automáticas para dúvidas que eu tenho. Né? E esse acesso aos direitos ele é muito importante através do eixo informação. A minha mãe, ela até adoeceu, porque ela não conseguia. A gente tentou, minha irmã, as famílias que estão lá mais perto dela, né? E todo mundo tentando, e tadinha, ela não conseguiu. E o negócio dela era só ver as fotos. Ela só queria ficar assim com os dedos. E não conseguiu. Mas a gente vê aí essa facilidade hoje em muitos, né, idosos. Nós temos mais ouvintes aqui, mandando mensagens aqui. A Cláudia Ladeira Ornelas está mandando boa noite. A Nazarete Melo, boa noite na paz de Cristo e no amor de Nossa Senhora, amém. Tá? Eu que estou colocando um amém aqui. A Mislene Alves, estão de parabéns por essa iniciativa. A Andréia Aguiar, as reuniões do Conselho podem ser assistidas pelo público? Podem sim, devem inclusive, né? As discussões que a gente leva para o Conselho são discussões que precisam vir das pessoas, né? Da sociedade. As reuniões acontecem uma vez por mês, na Casa de Direitos, né? Vou até buscar aqui o endereço para passar para vocês, mas uma vez por mês na Casa de Direitos acontece a reunião do Conselho. Geralmente é sempre na terceira quinta do mês. Né? Então, na terceira semana, na quinta-feira da terceira semana do mês, lá na Casa de Direito, às 14 horas, acontecem as reuniões do Conselho. E a participação das pessoas, né, da sociedade, é extremamente importante. Vocês serão muito bem-vindos lá. Ou seja, gente, é a próxima quinta-feira, tá? Passando amanhã. A próxima. Exatamente. Na outra quinta-feira tem a reunião. Aí aqui, essa foi a pergunta da Andréia, né? A Cláudia Ladeira, ela fez basicamente a mesma pergunta aqui, que ela colocou que as reuniões do Conselho podem ser assistidas pelo público, você acabou de falar que sim, não só pode, como devem. Como devem. Aí a Cláudia volta a pergunta, a Andréia, a Cláudia falou pelo público em geral, foi basicamente a mesma pergunta da Andréia. Aí a Cláudia colocou que onde se realizam, você também já respondeu, que é na Casa de Direitos.
O nosso companheiro Abel está aqui no boa noite a todos, como vai perguntando, acho interessante aqui. Colocou aqui boa noite a todos e como fazer uma denúncia no Conselho do Idoso. Então, gente, próxima pergunta. Oh, maravilha. É extremamente importante também, né? Estava combinado. Imagina só, a polícia, né, os órgãos de controle, o judiciário, ele não tem tantos olhos para acompanhar a violação de direitos da pessoa idosa dentro do território todo. Então nós somos agentes extremamente importantes na identificação dessas violações. Né? Então você vizinho, você algum familiar que tem uma suspeita aí de que está acontecendo alguma coisa, algum tipo de alienação, violência, é extremamente importante você se posicionar e canais de denúncia são mais que importantes para isso. Né? Então assim, tem conselho... um canal específico? Tem um canal específico. Eu gosto muito do Disque 100, né? Então o Disque 100 é fácil, é rápido de você gravar. Então você faz a sua denúncia no Disque 100, chega lá na central, eles encaminham diretamente para o nosso e-mail lá no Conselho do Idoso. Mas também tem possibilidade de vocês direcionarem, né, até lá a Casa de Direitos, procurar a Dani, que é a secretária executiva, ou qualquer conselheiro, né, que vocês tenham conhecimento, e fazer a denúncia. A Casa de Direitos fica na Rua 2, quadra 3A, número 2, no setor Primavera. Fica ao lado do CREAS, né, é um anexo ali do CREAS. Então, nós somos uma porta de entrada, né, para todo tipo de denúncia, de violação de direito, ou qualquer tipo de apontamento que venha a somar aí para a gente tentar fortalecer essa política tão importante no nosso território. Gente, fica mais fácil de encontrar também. Quem conhece Formosa sabe ali onde fica o Colégio José Décio. Subiu aquela rua ali do Colégio Direto, você vai ver um prédio grande em construção, está atrás desse prédio. Exato, exatamente. Isso. Não tem erro ali. A nossa amiga Zilma que está aqui, quais os benefícios que os idosos de Formosa podem contar hoje? Pronto, vamos lá. Eu até linkei aqui para a gente conversar sobre isso. Sobre os 8 tipos de benefícios que nós temos, né? Então eu tinha conversado com vocês que nós tínhamos um paralelo, né? Dentro do estatuto eu tenho benefícios para quem tem 60 anos ou mais e para aqueles que têm 65 ou mais. Né? Então o benefício de 60 anos completei 60 anos, sou identificado como uma pessoa idosa e aí eu tenho atendimento preferencial em órgãos públicos, né? Ou privados. Necessariamente meu atendimento precisa ser presencial ou preferencial. Eu tenho acesso a medicamentos, né? Então o sistema de saúde público aí, o SUS, principalmente medicamentos que são de uso continuado, eu preciso que ele tenha garantia, né, na oferta. Qualquer idoso? Qualquer idoso. 60 anos ou mais, eu tenho acesso. Se ele tiver uma renda também, ele pode ter acesso a essa medicação? Ele pode ter acesso à medicação, ele pode ir lá nas farmácias... de baixo custo nas farmácias populares, que eles também vai conseguir até 90% de desconto na medicação, então depende muito do território. Que aí já é o direito do idoso, não o poder aquisitivo que exatamente, exatamente. Então, vagas de estacionamento, os estacionamentos públicos precisam ter obrigatoriamente pelo menos 2 vagas para a pessoa idosa. E aí, como é que eu... minha carteirinha. É isso, como é que eu provo, né? Eu só preciso, para esses casos de 60 anos, eu só preciso provar com identidade, né? Provei com identidade de que eu tenho mais de 60 anos, eu sou o condutor ou não, eu tenho direito à vaga, certo? E aí, além disso, para benefícios acima de 60 anos, são eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer que a gente tem 50% de desconto, né? Então, esses idosos que quiserem, né, viver ali alguma situação, né? Cinema, teatro, acesso a lazer, cultura, que é tão importante para esse público e é garantido pela Constituição, eu tenho ali 50% de desconto para ter acesso. Para ter acesso, só continuando essa pergunta sua, para ter acesso a esses benefícios, tem que apresentar qual documento? Apenas a carteira de identidade. Nesse caso aqui, eu provo apenas com a minha identidade. Né? Qualquer documento ali, CNH, identidade, que comprove que você nasceu e tem mais de 60 anos, né? Dentro daquele período você já consegue ter acesso ao benefício. E aí eu venho para o paralelo dos 65 anos, que já é uma exigência mais minuciosa. Para esses benefícios de 65 anos acima, eu tenho transporte urbano e interestadual. Né? Então, por exemplo, no transporte urbano, necessariamente, pelo menos 10% dessas vagas do transporte urbano municipal precisa estar direcionado para a pessoa idosa. E no caso do interestadual, as agências elas precisam reservar pelo menos 2
poltronas para a pessoa idosa dentro dos carros, né? Então, cada veículo, 2 poltronas. Se essas poltronas já estiverem ocupadas, a empresa precisa me vender uma poltrona comum, mas com pelo menos 50% de desconto. A diferença é que aqui eu preciso comprovar renda, né? Então, aqui eu preciso da carteirinha do idoso, que é só ir lá no Gov.br e fazer o pedido. Mas eu preciso estar com a inscrição dentro do cadastro único, porque necessariamente eu preciso ser um idoso com renda mensal de no máximo 2 salários mínimos. E aí, né, para esses benefícios aqui acima de 65 anos, eu preciso de comprovação de renda. Se eu quiser pleitear o benefício da prestação continuada, que funciona muito parecido com uma aposentadoria, mas é um benefício, eu preciso ter no máximo 1/3, 1/4 de renda per capita do salário mínimo. Então, assim, a minha renda ali da família não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Se eu estiver dentro desse perfil, eu consigo esse benefício de prestação continuada através da assistência ali, e não na previdência como é o praxe, né? Como é de praxe ali, como é comum. E nesse caso voltando aí para a passagem do direito do assento do interestadual, Certo. o idoso ele tem que agendar com antecedência essa passagem, esse direito dele ou não? Ou ele, por exemplo, o idoso que está aqui em Formosa quer ir visitar uma filha na Bahia. Uhum. Ela só pode já chegar lá no guichê logo e solicitar, pleitear esse assento, ou ela tem que agendar? Então, na realidade, varia Tem que muito. agendar. Varia muito da disponibilidade da poltrona, empresa, né? isso. Então, assim, da aviação, se o ônibus está saindo daqui a 10 minutos e esses 2 assentos não estão ocupados, eu apresentando minha carteirinha, eu tenho, né, direito de fazer minha viagem sem pagar. Mas aí, se essas poltronas estiverem ocupadas, se já tiverem 2 idosos ali, aí eu vou precisar comprar necessariamente, né? Então, Sim. vai muito da organização. Ou Marcar para uma outra data, exatamente. Eu tô falando porque eu já tive pessoas vindo quis pra cá. pleitear. Não, eu já tive pessoas vindo pra cá e não conseguiu, tinha que agendar. Aí não ia dar certo pra vir junto, né? Então, por isso que eu tô falando que não consegue assim também tão fácil. Certo. Você tem que agendar mesmo. O ideal é se programar, né? Principalmente quando a gente fala de benefício, de modo geral, a demanda geralmente ela é grande, né? Então, assim, se você agenda ali, a chance de você conseguir essa passagem sem nenhum problema é bem maior. Bem maior. Mas aí o que eu vejo que como já é um direito adquirido, pelo que eu já ouvi relatos que tem certas pessoas, certos idosos que têm uma certa dificuldade, que as empresas em si colocam uma certa dificuldade, porque para ela não é lucro nenhum para elas pegar ali e colocar 2 idosos para poder viajar, sendo que elas poderiam colocar ali no valor que já é a tarifa normal. Mas aí vamos colocar uma hipótese. Um idoso está aqui, vamos supor que ele tem um parente lá na terra do nosso companheiro Abel, lá em Minas. Só que esse parente, vamos supor, é o último irmão que ele tinha vivo, e esse irmão dele faleceu. Aí ele precisa ir de urgência para poder encontrar. Aí se ele não tiver a condição de pagar os 50% do valor da tarifa, ele não vai se despedir do irmão. E sendo que ele já tem um direito adquirido. São cenários extremamente complexos, né? E aí o grande questionamento que fica, né, é essa questão da informação mesmo, né? Se o caso uma empresa de ônibus quiser dificultar a oferta de um benefício que está dentro da lei, eu preciso estar munido dessa informação, porque eu vou estar muito seguro no momento de cobrar, né? Então, por isso que a gente fala que o eixo de informação é tão importante, porque ela é uma arma mesmo, né? Para a pessoa idosa ou para qualquer outra pessoa que for atrás de seus direitos, a informação é essencial, porque aí se eu tiver o estatuto debaixo do braço e tiver a segurança desse direito que é meu, né, que é um direito adquirido, que está lá por lei, essa empresa vai precisar se organizar para poder garantir. Sim, né? Com certeza. Isso. Eu costumo falar que todos os estatutos, o ECA, o do idoso, ele basicamente é um colete à prova de bala, né? Para quem está ali assistindo por ele. Com certeza. Porque eu tô garantindo. É a Bíblia dele ali também. Lógico que a gente precisa Mudar algumas coisas. Não querendo comparar com a Deus, os estatutos em si. Mas, para quem é religioso, não anda com a Bíblia junto ali,
tenha também o estatuto do idoso ali junto à sua cabeceira. Vai, antes de pegar e ler sua Bíblia, antes de dormir, dá uma olhadinha no estatuto, depois vai para a Bíblia e conheça seus direitos, né? Sem dúvida, e é um fortalecimento. O estatuto, na verdade, ele garante mais proteção social para a família, né? Então, assim, se o idoso não tem a condição de entender o direito dele, um familiar tem que fazer isso, né? Então, assim, obrigatoriamente, quem tem pessoa idosa dentro de casa, dentro do contexto familiar, precisa conhecer o estatuto, né? É extremamente simples, ele é resumido, tem versões dele comentada, então ele é de fácil entendimento. Você entender quais são os direitos ali de um familiar, né? Ou então você, pessoa idosa, é extremamente necessário. Sim. A gente estava até aqui, chegou na pergunta, né, se existia o estatuto, foi falado logo no início. Então, algumas perguntas voltadas ao estatuto que você já respondeu. Até aqui quem garante, né, o estatuto, você acabou de falar. E quem comanda o estatuto? Na verdade, o estatuto, quem rege esse estatuto? O estatuto é uma lei do governo federal, né? Então vem lá de cima, né? Assim como a Constituição, o estatuto é promulgado por lei federal, sancionado lá pelo presidente, né? Então existe todo um estudo, a gente falou muito da evolução desse estatuto, né? Então os apontadores durante todo esse período, desde a promulgação desse estatuto, esses apontadores é que direcionam se ele precisa de atualização ou não, se precisa mudar ou não, o que eu preciso adaptar para vir de encontro à evolução que está acontecendo. Né? Porque a evolução é constante e nos últimos 10, 20 anos, né, o Estatuto está com 21 anos. Então, assim, nesses últimos anos houveram evoluções que precisam ser consideradas. Né? Então, o governo ele precisa estar de olho em tudo para que eu consiga fazer de forma mais abrangente ali a garantia de direitos dessa população. Você já leu esse estatuto? Já li o estatuto. Tem alguma coisa ali que você acha que mudaria ou acrescentaria? Não, eu acho que o estatuto, de uma forma muito abrangente, ele consegue trazer uma garantia muito, eu diria, completa da pessoa idosa. Né? Eu acho que é muito difícil apontar assim, algo que precisasse ser mudado. Eu acredito que quando a gente trabalha na ponta, e aí na ponta é diretamente, né, na garantia de direito, então eu não estou planejando lá na frente, eu estou realmente trabalhando na ponta. A gente percebe que de alguma forma esses benefícios, esses direitos que são garantidos, eles são suficientes. O grande problema de quem está na ponta para trabalhar com a garantia de direitos da pessoa idosa é realmente esse entendimento do contexto familiar. Então, por questões culturais, né, aqui no Brasil especificamente, é muito difícil. É mais ou menos a gente falar sobre aquele ditado popular que diz assim, uma mãe cria 10 filhos, mas 10 filhos não criam uma mãe. Né? Isso é muito forte de dizer, porque quando você olha nos contextos das famílias brasileiras, principalmente dessas famílias que estão em vulnerabilidade social, a gente percebe que esse idoso vai ficando jogado. Né? Hoje mesmo, coincidentemente hoje, lá eu fiz um atendimento lá no trabalho com uma relação que falava sobre essas questões de relações familiares com pessoa idosa. Né? Então eu recebi uma filha e um neto que sentou na minha mesa e disse assim, eu vim aqui para tentar encontrar uma solução porque eu não aguento ela mais. E aí eu estou entregando ela. Né? E aí eu fui explicar que não existe entrega. Né? Por lei, os filhos eles são responsáveis pelos pais, né? A partir da velhice ou enquanto ele estiver enfermo, né? Em situação de doença. Então não existe isso de entregar. Não vou lá deixar no asilo. Eu ouço muito isso, né? Vim lá do Lar São Vicente de Paulo e estou tentando entregar lá porque eu não sei o que eu faço. Me ajuda lá a colocar minha mãe lá dentro. E, na verdade, a ILPI, né, a Instituição de Longa Permanência para o Idoso, que é o Lar São Vicente, tem uma característica completamente diferente. O fluxo de encaminhamento de idosos é diferente. Né? Lá não é um lugar onde eu posso entregar o benefício do idoso da minha casa e deixar ele lá.
né? Então, assim, existe todo um contexto de abandono que faz com que os idosos cheguem lá. Então, os idosos lá necessariamente precisam ser negligenciados, passados por violência e não ter nenhum vínculo familiar, né? Os laços familiares estão rompidos. A partir disso, eu direciono o idoso para lá. Caso contrário, eu preciso cuidar do meu conflito familiar, né? Todos aqueles que estão ali, eles têm conflitos? Exatamente, né? O ILPI ela só recebe o idoso se o idoso não tiver para onde ir, né? Então eu esgotei todas as possibilidades. Eu fui na árvore genealógica lá e fui no filho, depois eu fui no neto, aí depois eu começo a ir na lateral, né? Fui no irmão, no sobrinho, no primo, né? Eu vou em todo o contexto familiar. A partir do momento que eu faço um estudo técnico e verifico que não tem possibilidade nenhuma, né? Se ele não estiver ali dentro do acolhimento, ele vai para a rua. E aí eu não garanto proteção social. Aí sim eu tenho a possibilidade de ingresso desse idoso lá dentro. Caso contrário, essa equipe técnica precisa trabalhar para que a família saiba conduzir a situação e receber esse idoso e garantir os direitos que estão na lei. Né? Então, garantir que ele tenha acesso à saúde, à alimentação, a lazer, cultura e seja o que for necessário para que ele consiga uma velhice plena, né? E com os seus direitos garantidos. E é triste, né, a gente quando é muito escuta triste, uma coisa assim, né? É muito triste, né? Eu achei que era outros meios, eu achei que eu tava igual essa senhora, eu achei que a pessoa chegava e colocava lá. Não, o ingresso, né? Por isso que a importância de um fluxo, né? O ingresso dentro do Lar São Vicente de Paulo precisa de um estudo técnico, né? E só tem esse lar aqui? Ou e tem outro instituição que recebe? O único que recebe aqui idosos nessa situação é o Lar São Vicente de Paulo. Como a senhora perguntou aí do estatuto, se o Charles alteraria alguma coisa, eu queria ver se ele consegue me sanar uma dúvida. A gente sabe que o estatuto é feito lá pelo governo federal, e a gente sabe que a maioria dos estatutos eles são feitos de uma forma mais geral, que não tem como eles conhecerem a realidade de cada município, né? E seria esse o principal fator denominante ali do Conselho, poder tentar trazer o estatuto para a realidade do município? Sem dúvida alguma. Então, eu vou dar um exemplo muito forte que precisa ser seguido, né, pelos municípios. A partir do momento que eu tenho um conselho de direito, eu tenho um debate, eu tenho discussões. E aí eu preciso que tenha fóruns, que tenham realmente espaços onde eu possa discutir a política municipal, onde eu possa discutir a política estadual e a política nacional, né? E aí, de 2 em 2 anos, precisa-se existir conferências municipais, né? As conferências são espaços públicos organizados que existem ali em um momento do ano para que justamente essas demandas sejam discutidas de forma ampla. Então não tem um colegiado mais com 10 membros, eu tenho uma conferência que envolve toda a sociedade, que é um convite a todos. Eu estou dizendo, venham e vamos discutir isso daqui para a gente melhorar. Então, percentual mínimo de direcionamento do Poder Executivo, ou a abertura de mais centros-dias, análise da oferta do serviço que está tendo, né? Como é que está o serviço da saúde, como é que está o serviço da assistência, como é que esse idoso está sendo visto dentro do território dele. Então esses momentos de discussão, de debates, eles são extremamente importantes para que a gente fortaleça e para que a gente tente construir, né, um cenário diferente. A gente começou aqui o podcast com você comentando, né, esse garoto, né? Então assim, a gente luta hoje porque eu quero que o meu território tenha condições mínimas amanhã, quando eu for idoso, né? Então a luta de hoje é um impacto, um impacto futuro, porque eu acredito muito que as discussões que nós estamos fazendo hoje vai impactar na vida da minha família, das pessoas que eu gosto, dos meus amigos e na minha também mais tarde, né? Então é realmente você plantar para tentar colher um futuro melhor ali. Deixa eu só voltar aqui, tem o Marcos Faustino, tá aqui, excelente entrevista. A Andréia Aguiar volta aqui. Na maior parte das vezes as empresas não liberam esse benefício, falando do ônibus, do transporte interestadual, né? E sempre dizem que as poltronas estão ocupadas. Como podemos denunciar?
Exatamente, a denúncia é extremamente importante. Pode ser lá o Disque 100 O Disque mesmo? 100 pode ser, o conselho é uma porta de entrada, o Ministério Público também é, né, as delegacias. Então precisa se existir esses órgãos de controle, eles precisam ser provocados, né? Porque se fica só indignação, ele não resolve. Não Mas resolve. essas empresas, elas têm um formulário, uma ficha, alguma coisa que elas têm que preencher comprovando que elas estão cedendo essas duas Essas poltronas cadeiras. para... Na realidade, como é uma lei federal, necessariamente eu preciso ter essa reserva de cadeira, né? Como essas empresas fazem, se elas fazem o controle através de um formulário ou não, Pra ter a realmente comprovação. é muito difícil. Mas a partir do momento que você pleiteia um direito e ele é cerceado, aí você pode fazer sua denúncia ali, mesmo que você não tenha como comprovar naquele momento que você tentou, né? Existe a boa fé de que você foi no guichê, que você teve um diálogo ali, né, com uma pessoa presente como prova, talvez, e você não conseguiu benefício. Isso é o suficiente para você fazer a hoje, denúncia. Nem todo mundo tem um celular. Gente, ó, estou aqui no guichê aqui Exato. da viação tal, estou tentando pleitear aqui meu direito e estão falando que Estão tá. falando que não tem. Exatamente, exatamente. Prova melhor do que essa, eu acho meio difícil. Né? Difícil, Aí vamos continuar aqui, a Dani está aqui, excelente, várias palminhas, a Dani Gonçalves, um abraço, Dani. E a Elenir Nardi está aqui também, excelente entrevista, parabéns, muito esclarecedor. A Sônia Amiga está mandando um abraço também através do meu WhatsApp aqui. Oh, que bom, um abração. Pode falar o Um nome dela, abraço eu não a vou ver Elenir. aqui, né? Qual é o nome dela? Sônia Miller. Sônia Miller, um abraço. Obrigada aí por estar participando com a gente. Tá aqui também a Ângela Napo, também aqui, milhões de palmas aqui. Ângela, querida, nós já estamos lá, viu? Nos 60 mais. Oi, Ângela, te entregando aí, você nem sabe se queria que falasse. É a minha comadre, querida. Um Minha abraço. comadre. Um abração aí, Ângela. As perguntas, elas praticamente que a gente formulou já foram respondidas, né? Realmente é um crime deixar um idoso sozinho. E qual a idade que o idoso não pode assinar documento? Ou não existe isso? Na verdade, não existe uma idade, né? É muito mais da condição intelectual dele, né? A gente sabe que com a idade os problemas, as doenças, elas se agravam, né? A gente estava até conversando hoje no atendimento que eu fiz sobre essas questões de interdição, né? Então eles me mostraram um vídeo falando de como era o comportamento dessa idosa, né? E era uma idosa extremamente ativa. No vídeo que eles mostraram, ela estava dançando. E ela não estava dançando como idoso, ela estava dançando como uma menina, uma garota de 40 anos, né? Ela estava dançando, rodando ali, comemorando a vida dela. E aí eles estavam querendo me mostrar assim que ela era muito ativa, né? Tipo assim, não, ela tem a opinião própria dela. E aí eles falaram, a gente tem dois caminhos. Ou nós vamos deixar ela dentro de um asilo, ou a gente vai interditar ela. Falei, mas a interdição não cabe, né? Você me mostrou esse vídeo aí, ela não vai ser interditada tão cedo, né? Então, essas questões de assinatura de documento, ela vai muito de acordo com esse grau, né? Se a partir do momento que o idoso não tem mais o discernimento, né? Que ele não consegue entender mais e existe algum laudo, um CID que comprove isso, aí sim, né? Ele não pode mais exercer essas atribuições, né, de responder civilmente por ele. Caso contrário, ele vai respondendo até quando ele conseguir, né? Essas questões que a gente fala sobre interdição, ela é muito importante dizer aqui, né? Os números de fraude que ocorrem com pessoa idosa é muito alto. Primeiro que o idoso ele é enganado facilmente, né? E aí eu costumo muito falar sobre violência visível e violência invisível, né? A visível é quando um banco ou uma financiadora engana ali o idoso, que acontece muito, né? Quando a gente foi fazer o diagnóstico, a gente conversou com órgãos de controle, com o judiciário, e tinha muitas ações voltadas para essas questões de fraude com a pessoa idosa. Isso é violência visível. A invisível, ela é triste demais, porque você não enxerga, porque ela geralmente ela é executada ela é cometida, né, por pessoas próximas. Então vai ser sempre um filho, vai ser, né, uma neta, vai ser um vizinho, vai ser um cuidador principalmente, porque as famílias
que tem mais condições geralmente não quer ficar com a responsabilidade do idoso dentro de casa, coloca um cuidador e acredita que ele está sendo bem cuidado. E esse cuidador às vezes aliena, né? Existe uma alienação patrimonial, esse idoso já não sabe mais o que está fazendo com a aposentadoria dele, não sabe para onde está indo o dinheiro, e aí ele para de responder por ele. Então são situações que a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje, como você falou, essa idosa aí desse atendimento seu, essa senhora, ela estava ali comemorando a vida. Eu tenho um exemplo próximo a mim. Felizmente meu sogro faleceu tem uns 2 meses, mas ele chegou aos 95 anos. Até 2 anos atrás ele ainda guiava o carro dele. Todo domingo na igreja, as contas que ele ia pagar, era tudo, fazia de cabeça. Para que vai interditar uma pessoa dessa? Não tem condição, muito pelo contrário, né? A qualidade de vida. Imagina só se a expectativa de vida chega acima de 90 anos com lucidez, que maravilhoso que é isso. Né? Então eu acho que enquanto a família, a gente precisa priorizar que seja isso, né? Garantir acesso à saúde para que eles tenham uma vida mais longínqua possível e principalmente que as vontades do idoso também sejam respeitadas. Os conflitos familiares, eles existem e são inevitáveis, né? O idoso, é claro que ele em algum momento ali é como uma criança, né? O ciclo da vida é curioso, né? Porque é aquele momento retorna. Que a gente retorna. Então, assim, nesse retorno é muito importante também ter paciência e saber lidar. Sim. E aí o conflito familiar eu preciso solucionar, né? Eu não posso dar um fim com uma atitude brusca, que é a questão que eu estava comentando para vocês aqui sobre o caso que eu recebi hoje. A minha mãe, ela tem mais de 80 e eu falo com minha irmã, a gente quando conversa, eu fico assim, Ingrid, mamãe, ela dá de 10 e nós duas juntas. Ela tem muito mais ânimo, né? E com pouco estudo que ela tem, ela consegue atingir a gente. Assim, em todos os sentidos, todos. É muito interessante isso, né? Eu tenho 2 avós vivas ainda, graças a Deus. Uma trabalha na agricultura familiar, ela é terrível, né? A mãe do meu pai, ela é extremamente ativa, muito mais disposta do que eu, inclusive. Pois é. E eu tenho uma outra que a minha mãe cuida, né? Coincidentemente, lá na casa dela, minha mãe fica com a minha avó, a mãe dela. E a minha avó é poetisa, né? Ela faz poemas, declama os poemas lá, existe as fragilidades, né? Claro, mas ela é, dentro de um cenário da velhice, ela tá à frente e a gente respeita muito isso. Sim, e é bom, né? Muito bom, ainda mais quando a gente ouve falando de tantas dificuldades, né, que tem com filhos, né, com familiares, e a gente vê que o nosso, né, tá lá bem. Isso é muito gratificante. Sem dúvida. Bom, então vamos lá falar do nosso projeto Vidros do Futuro e os nossos eletrônicos. Nós temos aí alguns contêineres espalhados na cidade para recolher esses vidros. Então, se você tem garrafas, passa ali no deck, aí ó, a minha cabeça já não tá funcionando, tá vendo? Nossos contêineres estão lá no deck. Estão na SPG Brim, estão na Secretaria do Meio Ambiente, no Laguinho do Vovô. E para você que tem maior quantidade de vidros, você leva lá no Recicle Metais, lá no nosso amigo Herbert, ali do lado do lado da pecuária, né? Pecuária ali. Os atacadistas ali. Tem um container grande que fica ali já na cerquinha, é só você despejar ali nos seus vidros. Não precisa nem entrar, pela cerquinha mesmo. Pela cerquinha você já joga. Lá, excelente. E os eletrônicos que a gente tem hoje na praça na praça da prefeitura, ali bem dentro da prefeitura mesmo, entrando na prefeitura, e ali no batalhão da PM. Esses materiais eletrônicos você também pode depositar lá. E temos aí o nosso restaurante Panela de Ferro, que está sempre de portas abertas para as nossas reuniões, que acontece toda terça-feira, às 20 horas. Sem contar que ali você encontra os melhores pratos da cidade, né? Quer comer bem, é só ir no Panela de Ferro ou fazer o seu pedido pelo iFood. Um abração lá para a Léo Melo, né? Dona Léo.
Temos também a solução e papelaria, a solução informática do nosso companheiro Paulo, ali na Avenida Espegebrim. Não, é na Espírito Santo, Maestro Luiz Espírito Santo. 701. Tô eu querendo mudar aí o Paulo de lugar. A idade está chegando mesmo. Gente, eu falei, eu tenho mais de 60. Uai. Aí nós temos também aqui o Mundo da Informática, Soluções Comerciais e Certificação Digital na Rua 6, número 337, no setor ferroviário. Quem quiser estar ligando lá para tirar alguma dúvida é o 3631-7511. E lá no Bezerra, se você estiver passando ali pela rodoviária, tem ali o rodoviário, ó. Pela BR. Pela BR. Isso! Nosso companheiro Ives, lá da WD Comércio e Açougue, né? na rua principal, número 1, no distrito do Bezerra, em frente à BR-020. Nosso companheiro Ives, um abraço, saudade de você, Abração, companheiro. Ives, tem que aparecer. Nosso companheiro Ives terá o prazer em te atender, receber com os precinhos que cabem no seu bolso. E lá em Cabeceiras, o Empório Rural da nossa companheira Clarice. O melhor lanche, se for em Cabeceiras, passa lá no Empório Rural da nossa queijo, amiga. Hein, gente? Ó, Clarice, eu sempre faço propaganda do seu queijo, hein? Quero desconto. Eu também quero. Nós temos a AWA Comunicação Visual, fica lá na Avenida 6, número 1515, próximo ao Bretas. Do nosso companheiro o Wesley. Ó. E a Silvia Biquínis, que é a esposa do nosso presidente Juliano. Você quer ir à praia, piscina, está sem biquíni, maiô? Entre em contato com a nossa companheira Silvia, no 619-9622-8652. Temos o espaço para festas com piscina e área coberta para churrasco. Fale com a nossa companheira Valéria, nossa próxima presidente. A partir do dia 1º de julho aí, ela estará à frente do nosso clube, que vai ser muito abençoado também, como está sendo o nosso companheiro presidente Juliano. E para entrar em contato, para qualquer dúvida, gente, é só entrar em contato pelo número 999577509. É só procurar a nossa companheira Valéria lá, que ela vai fazer uma coisinha, um precinho especial lá para vocês. E aqui o nosso companheiro Herbert, do Recicla Metais, nosso companheiro Maciel, que está aqui sempre de porta aberta também, ajudando, nos orientando. Sorrisão, né? Pede pro povo se inscrever no canal, né? E o pessoal, se inscreve aí no canal, né, do nosso Maciel. Inscreve no canal TV também. de ponta. Web TV de ponta. E se inscreve também no nosso canal do podcast Rotary Tiquira. Então, agradeço aí a todos pela participação. Companheiro Wesley. Agradeço também aqui a todos os nossos ouvintes, a quem nos mandou algumas perguntinhas aqui no nosso chat. Agradecer a André aqui, que foi bem ativa aqui nas perguntas também, tá dando aqui os parabéns. Excelente tema, tudo muito bem explicado, muito esclarecedor. Volto para casa hoje enriquecido aqui com as informações. Eu também. Que o nosso e já sabendo meus direitos, já né? Sabendo seus direitos. Então, me aguarde. Agradecer novamente aqui ao nosso amigo Maciel, que sempre, como a dona Márcia falou, sempre está aqui de portas abertas para a gente, para os nossos convidados, ao nosso companheiro Abel, que está aqui nos bastidores também, minha companheira Márcia aqui, que eu pego no pé dela até não poder mais. Agora eu tenho meus direitos. Agora eu sei dos direitos que ela tem, agora eu já sei onde eu posso pisar e onde eu não posso. Isso. E agradecer enormemente aqui mais uma vez a você, Charles. E tenho certeza que todo mundo que hoje ouviu aqui você esclarecendo, respondendo essas nossas perguntas aqui, já está com a mentalidade mais assertiva do que é o direito e o que não é do idoso. Sem dúvida, né? Na verdade, eu que agradeço, muito grato pelo convite. Fico à disposição aí de vocês, caso vocês precisem de qualquer outra informação que disser respeito, né, à pessoa idosa dentro do município. Eu gostaria também de destacar aqui que é muito importante o olhar do executivo dentro desse formato, né? Então, assim, nós estamos no ano eleitoral, principalmente. Então, eu acho que é preciso falar sobre onde o executivo quer que alguns posicionamentos cheguem,
né? Então, assim, a participação do conselho, o fortalecimento de políticas públicas é extremamente importante. Então, nós estamos numa transição e a gente precisa saber para cobrar, né? Então, o que a gente espera minimamente? Que o próximo gestor municipal tenha a responsabilidade, né, tão boa quanto dessa gestão, ou melhor ainda, né? Então, para isso, a gente precisa conhecer para cobrar, né? Então, eu acho que gostaria muito de destacar aqui o apoio que a gente tem do executivo local, é inevitável, né? Sim. Eu acho que o fortalecimento do terceiro setor é algo também muito importante, muito bem-vindo, né? Então, tanto vocês do Rotary quanto todas as outras OSCs que nós temos aqui, organizações da sociedade civil que executam algum tipo de serviço para um público específico. É extremamente importante a participação de vocês e a atuação de vocês. E mais que isso, né, eu agradeço muito também ao trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social dentro dessa perspectiva, né? Porque se a gente tem um Conselho do Idoso ativo, assim como o da mulher, se a gente tem pessoas engajadas dentro do Conselho da Assistência Social e do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, é porque tiveram pessoas por trás garantindo que isso acontecesse. Então, graças a Deus, esses órgãos, eles são independentes do Poder Executivo, eles caminham bem, mas graças a um aporte que foi dado lá atrás por uma gestão que acreditou e falou, não, eu preciso que esse órgão de controle funcione, né? Então, o papel ali da Carol enquanto secretária, né, do Gustavo enquanto prefeito, desse executivo foi muito importante. E o que a gente espera para os próximos anos? Que o próximo gestor tenha uma atenção ainda maior, porque a gente só quer ver crescer, né? Então, assim, nessa passagem aqui pelo Conselho do Idoso, eu espero que nos próximos anos eu consiga encontrar pessoas tão engajadas quanto e esperar que a sociedade civil participe muito mais para que a gente consiga fortalecer cada vez mais. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento do que é o meu direito, eu não recuo, né? Sim, então, essa questão da informação é muito importante. Quanto mais eu sei o meu direito, mais longe eu alcanço ele, né? A gente vê a Carol muito atuante, né? Tá sempre à frente aí, sempre batalhando. Com certeza. E aproveitando aí as palavras do chat, já que como estamos em ano eleitoral, você que tem o direito ao voto e que vai exercer esse direito, procura saber do seu candidato, quais são os projetos que ele tem voltado para a criança, aqui no nosso tema de hoje, voltado para o idoso, o que Exatamente. ele tem a apresentar, o que ele tem de proposta, de melhorias para o município, para o nosso município, para a nossa comunidade em geral. Não só vai pegar lá, meu amigo pediu para votar em fulano de tal ali, vai lá e vota, não, procura. Procura quem está com uma proposta melhor para a nossa comunidade, que aí a gente vai conseguir garantir, nós que fazemos parte de conselhos, que estamos ali de forma voluntária, como foi falado antes, a gente vai ter uma condição melhor de ajudar melhor a nossa comunidade, independente se é do idoso, se é assistência social, se é o da criança e adolescente, a gente vai conseguir trabalhar melhor pela nossa comunidade. Sem dúvida alguma, é o voto responsável, né? Como que eu cobro um gestor durante 4 anos se eu não tiver a responsabilidade de pelo menos entender o porquê que eu estou votando nele, né? Então, assim, a dica que eu dou aqui hoje para esse gancho é justamente isso, né? Ver aí se o seu candidato pensa na política pública da pessoa idosa dentro do município. Se ele não tem nada a dizer, provavelmente seu voto não merece ser nele, né? Claro que o gestor precisa pensar em várias questões, mas o idoso é uma prioridade, né? Então, assim, eu acho que indagar os candidatos durante esse processo aí eleitoral é extremamente importante, é um voto responsável e que vai fazer muita diferença no nosso território, né? Antes de encerrar, eu só queria aproveitar que nós estamos no meio da campanha de arrecadação, né, do imposto de renda. A campanha chama Leão Amigo, é uma campanha de iniciativa dos conselhos junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, o CMDCA, o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, junto com o Conselho de Direito do Idoso, está organizando, mobilizando aí as pessoas que vão fazer a declaração do imposto de renda para tentar direcionar parte do imposto de renda devido para os fundos municipais. Nossos fundos já estão cadastrados, né, diante da Receita Federal, então no momento que vocês forem lá fazer a restituição a declaração, na verdade, né, a declaração do imposto de renda, você consegue direcionar 3% para cada fundo municipal e esse dinheiro faz
Muita diferença na execução das ações voltadas para a criança e adolescente e para o idoso do município. Esse dinheiro, esse recurso, né, ele é gerido pelo colegiado, então não é o executivo, não é o prefeito que decide, não é a secretária que decide, é o colegiado. Né, não então, é desviado. Não é desviado, né? Então existe prova disso. Muito claro. É tudo muito claro, A prestação transparente de conta e é faz tudo muito muita claro. diferença, né? No ano passado a gente conseguiu um aporte interessante, a primeira vez que nós havíamos feito uma campanha de imposto de renda para direcionar para o fundo, a gente conseguiu uma quantidade interessante. Esse ano a gente está se movimentando, né, o máximo possível para conseguir mais ainda. O potencial de arrecadação do município é extremamente alto. Então gostaria muito de usar aqui esse meio de comunicação para dizer para vocês que até o dia 31 de maio, até o dia 31 desse mês, a gente consegue ainda fazer uma doação, seja ela direta ou através da declaração do imposto de renda, para quem não fez ainda, para os fundos municipais. E aí a gente consegue ser um agente transformador da realidade de crianças, adolescentes e idosos do nosso município. Então é isso aí, pessoal. Recado dado. E fiquem aí todos com Deus. E a gente volta na próxima, daqui a 15 dias. Um abraço.